Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco. Bem-vindos ao segundo dia dos 31 dias de horror. Este segmento da rúbrica A Minha Experiência nas Aventuras Fantásticas, no qual eu me comprometo a falar todos os dias sobre um livro-jogo de terror. E ontem eu falei da Mansão Diabólica, o número 10 das Aventuras Fantásticas, o meu livro favorito, um dos meus livros favoritos, não é? De sempre. Não só das Aventuras Fantásticas, mas de tudo. E hoje eu vou falar de outro livro de terror, também das Aventuras Fantásticas, mas num contexto completamente diferente. E o livro de hoje é O Castelo dos Pesadelos, o número 21 da coleção da Verbo. O Castelo dos Pesadelos foi escrito por Peter Darrell Evans e as ilustrações foram de Dave Carson. E eu assumo que as ilustrações também incluam a ilustração da capa, que está bastante interessante, embora na minha opinião eu acho que não apanha exatamente o elemento de terror que o próprio livro passa e que as próprias ilustrações internas passam, pelo menos uma boa parte delas, porque podemos considerar que aqui pode ser um terror um bocadinho mais comum, provavelmente a cair para o terror gótico, mas este não é o vídeo para falar sobre isso. O que este livro aborda é mais terror cósmico. Ao início não parece, mas à medida que nós vamos avançando na história, nós conseguimos perceber que existem ali elementos de terror que são um bocadinho mais incompreensíveis, um bocadinho mais ligados à noção de que nós não conseguimos perceber ou que desafiam os limites da razão, que é um bocadinho isso à volta do que o terror cósmico funciona, pelo menos daquilo que nós lemos de histórias de H.P. Lovecraft, como Call of Cthulhu, Shadow over Innsmouth e outros que tais. Portanto, embora não seja exatamente dentro do mesmo setting, não é? Do mesmo ambiente que as histórias de H.P. Lovecraft, este livro incorpora ou melhor, à sua maneira, esse terror cósmico. E eu digo isto porquê? Porque, à semelhança da maior parte dos livros das Aventuras Fantásticas, este livro passa-se num mundo fantasioso de Titan, ou seja, um mundo de fantasia medieval, mais propriamente num continente chamado Kul, no qual é considerado o continente negro, o continente das trevas, o continente onde acontecem as piores coisas. E neste livro basicamente as coisas que acontecem são terror cósmico, criaturas que vêm de uma dimensão diferente, comandadas por uma criatura também, ela malévola, com uma forma que nós não conseguimos distinguir, algo que desafia os limites da nossa compreensão, da nossa capacidade de entendimento daquilo que nós estamos a ver. E o Castelo dos Pesadelos desafia bastante isso. É uma aventura de capa e espada, portanto nós temos as típicas criaturas de fantasia, temos bastantes anões, eu não sei se temos aqui algum orc ou troll ou o que quer que seja, já não me recordo tudo, mas temos aqui elementos de fantasia, como por exemplo aqui nós temos nesta ilustração, temos esta criaturinha, existe uma ilustração aqui também de um anão, olha como vemos aqui também, penso eu que é um solista e um anão, por exemplo. E, portanto, existem estes elementos de fantasia, mas ao mesmo tempo o texto remete para uma atmosfera mais negra, mais deprimente, uma atmosfera extremamente pesada, algo que nós não conseguimos compreender verdadeiramente. Mas para vocês perceberem mais ou menos como é que é a própria história, eu vou fazer aquilo que eu não fiz no livro anterior, mas vou passar a fazer nestes, que é ler a sinopse, que diz o seguinte. Neste livro encontras-te em Newburgh, outrora uma cidade agradável de Kul, mas que se transformou num ninho de monstros gerados por feitiçaria maléfica. Um horror secular foi ressuscitado nas profundezas debaixo do castelo e cabe-te a ti enfrentá-lo, libertar a cidade e o teu amigo, o Barão Tholdur. Mas cuidado, muito abaixo do solo espreitam armadilhas hediondas e terrores inimagináveis prontos para te apanharem. Será que vais ser bem sucedido? Só o conseguirás ser se fores realmente o herói corajoso e habilidoso que dizes ser. No entanto, coragem e habilidade não é apenas a única coisa que é importante neste livro, mas também algo que é considerado também importante, que é a força de vontade. Que
que nós podemos considerar quase como uma variante do medo apresentado no livro anterior. Portanto, a força de vontade é basicamente a pontuação que define se nós temos a capacidade mental para enfrentar os horrores que nos aparecem à frente. E muitas vezes, se a nossa força de vontade não for forte o suficiente, o que acontece é que nós podemos ficar petrificados e recebemos uma penalização. E às vezes essa penalização é a própria morte. Portanto, existem muitas situações aqui em que a nossa força de vontade é posta à prova. Embora o título seja O Castelo dos Pesadelos, uma pequena parte da aventura é passada na cidade de Newburgh. Nós basicamente começamos a aventura como sendo capturados, nós conseguimos nos libertar, andamos pela cidade e basicamente existe ali uma secção em que nós podemos explorar a cidade. E já aí nós conseguimos perceber que os horrores que existem naquela localidade já alteraram as próprias pessoas, alteraram a atmosfera da cidade, ao ponto que existem coisas, existem perigos à espreita em cada esquina. Nós praticamente não reconhecemos aquela cidade que se tornou completamente diferente por causa desses horrores que vieram, lá está, das profundezas por baixo do castelo. E o nosso objetivo é, para além de explorar a cidade, chegar ao castelo e explorá-lo e encontrarmos, não é, o nosso amigo, o Barão Toldor, libertá-lo das influências negativas que essa atmosfera está a criar e libertar a cidade de todo esse mal. Basicamente é isso. É uma história bastante interessante, é uma história muito atmosférica, bastante imersiva. Mais uma vez, de igual forma, como aconteceu no livro anterior, as ilustrações também ajudam muito nessa imersão, mas aqui, basicamente, nós estamos num setting de fantasia, numa aventura de capa e espada, mas com horrores cósmicos que vão um bocadinho para além das monstruosidades que já são comuns de aparecer neste género de livros. Portanto, existem os monstros, não é? Existem criaturas fantásticas que nós podemos encontrar ao longo destes livros. No entanto, existe algo mais que vai para além daquilo que nós compreendemos, daquilo que nós percebemos. E é nisso que este livro se difere de muitos outros, porque vai um bocadinho mais à frente na exploração desse género de horror, desse género de ameaça que nós iremos enfrentar. Porque muitos dos livros das aventuras fantásticas são à volta de derrotarmos feiticeiros, derrotarmos senhores da guerra, explorarmos cidades ou mesmo encontrar objetos, sobreviver a masmorras infernais. Ok, existe mesmo um título chamado Masmorra Infernal, mas este livro é o primeiro que nos coloca numa situação mais desconfortável. Embora na Mansão Diabólica nós tenhamos a casa assombrada e o medo propriamente que a nossa personagem sente por encontrar coisas que, pronto, já são comuns em filmes de terror e que nós conseguimos perfeitamente compreender porque o nosso cérebro percebe e já vamos buscar coisas que nós encontramos ou que já lemos ou que já vimos. Portanto, quando vemos um fantasma, sabemos que é um fantasma. Quando vemos um zombie, sabemos que é um zombie. Mas aqui neste livro, quando nós encontramos certos horrores, o nosso cérebro não está propriamente preparado para perceber ou para entender o que é aquilo. E é daí que muitas vezes vem a questão da força de vontade, porque nós não sabemos como agir, ou até mesmo o nosso próprio cérebro não consegue processar a tempo aquilo que nós estamos a ver. E muitas vezes isso é a parte mais horrorizante deste livro. Portanto, se vocês lerem este livro, tenham sempre atenção à força de vontade, porque é uma pontuação muito importante. Não desfazendo da perícia, força e sorte, mas é uma pontuação também, ela, bastante importante. Portanto, este foi o Castelo dos Pesadelos, o segundo livro que eu apresento nesta rubrica dos 31 dias de horror. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se vocês não gostarem, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, o que vocês quiserem. Se vocês entraram pela primeira vez neste vídeo, vejam o vídeo anterior, vejam assim estes vídeos por ordem, ou então vejam pela ordem que quiserem, ou então vejam pelos títulos dos vídeos. Se houver algum livro que vocês tenham mais curiosidade em conhecer, cliquem nesse vídeo. Se vocês ainda não subscreveram no canal, subscrevam. Podem clicar no sininho também para receberem as notificações de quando estes vídeos saírem.
E é tudo. Eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo, no qual eu irei falar de outro livro-jogo de terror, também da Fighting Fantasy. Até à próxima.